Oi, primeiro ano. Eu achei que eu tinha conseguido gravar a aula que a gente fez via Zoom, mas não foi possível. Então, eu estou montando aqui para vocês uma videoaula, tá? A gente falou hoje sobre como fazer uma HQ, tá? A gente vai falar um pouquinho dela passo a passo. Primeiro eu vou começar com o tema, tá? Tema também pode ser chamado de argumento, tá? O que seria isso? O argumento, ele é a ideia, ele é o acontecimento, é o ponto de partida para a história em quadrinhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar como tema a Revolução Francesa. Tá? Um quadro sobre a Revolução Francesa, ou até mesmo um quadrinho, ele vai representar a época, por exemplo, como suporte. Então, a época da Revolução Francesa, o visual da época, os castelos, as roupas mais clássicas, medievais, aquelas roupas de princesa, roupas da realeza. Então, aí tem que ser feita uma pesquisa para poder fazer o suporte, o que vai motivar aquele quadro, tá? Então, um outro exemplo que a gente tem, que eu posso dar para vocês, por exemplo, é a Guerra de Bastilha, que também faz parte da Revolução Francesa. A queda da Bastilha na história, ela é muito retratada, tá? Tem um quadro que é do Jean-Pierre Howell, eu vou passar para vocês em slide, que eu montei sobre o passo a passo. Ele é um quadro que ele pode servir como ponto de partida para um exercício de HQ. Por quê? Porque mostra a parte da Revolução, a prisão de Bastilha sendo totalmente pega pelas chamas, o povo nas ruas reivindicando seus direitos. Então, mostra muito esse impacto. Lembra também muita coisa que a gente andou vivendo por aqui, essas passeatas que tem tido no nosso país ultimamente, a favor, contra, sobre uma infinidade de coisas. Então, a gente pode, por exemplo, pegar como tema atual, a gente pode falar sobre a quarentena, num quadrinho. A gente pode utilizar a quarentena como base para fazer uma história em quadrinho, baseado na parte do isolamento, no que essa questão do isolamento está fazendo de mal para as pessoas, tá? Isso é uma ótima forma de você poder trabalhar. Você tem que fazer uma pesquisa antes de você fazer um quadrinho. Usando ainda a referência da Revolução Francesa, a gente tem uma base. A gente pode pegar como suporte, tem uma HQ que usou esse suporte. Na verdade foi um mangá, tá? Que foi o do Ryoko Ikeda. O nome desse mangá é A Rosa de Versalhes, tá? Ele utilizou como ponto de partida da história dele a execução da Maria Antonieta, da rainha da França. Então, a partir daí surgiu a história que ele conduziu para fazer o mangá dele, A Rosa de Versalhes. Eu coloquei no slide para vocês um modelo desse HQ, para vocês terem uma base, tá? Aí, vou te dar um exemplo de proposta. A gente pegar, por exemplo, como tema de fundo da Revolução Francesa, a gente pegar como tema de fundo a prisão de Bastilha e como ponto principal a execução dramática da rainha Maria Antonieta. Então, aí a gente está pegando duas características bem fortes da Revolução Francesa, que é o quê? A queda da monarquia e a convenção em si da Revolução Francesa, onde resultou no que a gente conhece a França hoje, no país democrático que é a França hoje, tá? Aí a gente parte para o segundo passo de um HQ, que é o roteiro, tá? A gente pode usar para fazer um HQ, por exemplo, uma peça de teatro. O roteiro de uma peça de teatro pode usar como roteiro um filme, tá? Porque o roteiro ele é a história contada com detalhes, com os mínimos detalhes. Então, é onde você vai colocar as descrições do que acontece naquela cena, como que é a paisagem daquela cena, se há diálogos entre os personagens, se há uma música de fundo, se tem um narrador que vai começar dando uma introdução da história. Isso é um roteiro, tá? Tanto para HQ, quanto para cinema, quanto para um livro, a gente usa a questão do manuscrito ou roteiro, tá? O roteirista, tem que ser detalhista, ele tem que indicar quadro por quadro todos os mínimos detalhes.
até dentro do próprio roteiro ele tem que colocar a quantidade de quadros que ele quer por página, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu ainda vou falar sobre planos para vocês, tá? Que são os planos de cena, tá? Que é uma das fases para você compor um HQ. Então, por exemplo, primeiro quadro, eu peço, falo assim, eu quero fazer um quadro, um roteiro. Aí eu vou pegar a folha de sulfite e eu falo, eu quero um plano médio, tá? E nesse plano médio eu quero duas meninas conversando. Então eu posso fazer um quadro e aí eu coloco duas meninas conversando. Ele não diz exatamente que tipo de menina que é, então eu vou fazer mais ou menos aqui duas meninas conversando. Pronto. Aí, no caso, ele pega no roteiro e fala que as meninas estão falando sobre a prova referente de história, que fala sobre a viagem de Roma, sobre Roma. Aí a outra, que faltou na aula, está falando qual é, a gente vai falar sobre Roma na prova? Mas tem que falar sobre Roma. Então elas estão debatendo sobre isso. Aí no outro quadro, aí no roteiro o artista fala assim, eu quero que vocês façam no segundo quadro, tá? Um close dividido na diagonal entre as meninas. Aí vai aparecer aqui, por exemplo, só a boca de uma e aqui só a boca de outra. E aqui o fala e aqui a fala. Tá? As duas falam alguma coisa aqui junto. Então, isso é uma forma do roteiro. Isso, como eu estou dizendo, é uma forma de roteiro. Ele vai pegar e vai fazer quadro 1. Duas meninas conversando. Aí ele pode falar, eu quero um plano médio. Quero que mostre elas, ou no caso aqui, ele quer um zoom. Um close. Aqui ele já quer no quadro 2. Um outro zoom. Só que só da boca. E cortado na diagonal. Então ele já está explicando que ele quer um close ou um zoom da boca das meninas na diagonal. Então você vai ter que fazer no mesmo quadro um close, como eu fiz aqui, das coisas. E assim vai substantivamente, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma forma de roteiro, e aqui onde eu estava começando a fazer o desenho, eu vou fazer outro depois, um quadro, tá? Então, o que a gente ainda tem para trabalhar? A página do roteiro ele é usada sempre como um exemplo para poder a gente fazer a arte em si, a arte perfeita, tá? O layout final. O roteiro, ele geralmente é apresentado para o artista, para ele fazer uma história em quadrinho, em texto, tá? Então, a gente tem o quadrinista, que é o quadrinista que faz a parte de escrita, tá? Que é o escritor. Aí a gente tem o quadrinista que faz a parte de desenho. E, por fim, a gente tem o quadrinista que faz a parte de arte final, tá? Então a gente começa com o tema, com o argumento, aí a gente parte para o roteiro. Os dois, eles já estão mais ligados à questão da língua portuguesa, tá? A parte de português. Então eu não vou me aprofundar na parte de português, eu vou me aprofundar na parte que é do conceito da arte em si, a parte do desenho, tá? Então seria a quadrinização, que é aquilo que eu estava fazendo aqui para vocês, tá? A quadrinização, ela varia. Como assim, professora? No HQ, tá? Na história em quadrinhos, a gente tem
a quadrinização americana e a gente tem a quadrinização oriental, que é a do mangá, que é a quadrinização japonesa, tá? Então, seria a quadrinização ocidental, americana, europeia. Então, a ocidental, ela é da esquerda para a direita, tá? E a oriental é da direita para a esquerda. Então, a gente tem esse tipo de diferenciação da parte da quadrinização. Porém, a gente ainda tem um outro quesito dentro da quadrinização. Ainda nesse conceito de direita e esquerda, e ocidental e oriental. Na ocidental, a gente faz a quadrinização da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na ocidental, a gente faz de baixo para cima, da direita para a esquerda. Por quê? Porque é a forma de leitura que eles utilizam. No Oriente, tanto na parte do Japão, China, Ásia, Oriente Médio, eles sempre leem da esquerda para a direita, de baixo para cima. Todos os livros, os textos deles são assim. No caso do Ocidente, que é a parte da Europa, Estados Unidos, América Latina, a gente utiliza de cima para baixo, da esquerda para a direita. Né? A única coisa é que aqui no Brasil, quando a gente tem, e lá na Europa, quando a gente pega uma HQ oriental, uma HQ brasileira, uma mangá, seja ela realmente originada no Japão, ou ela foi criada aqui e concebida aqui, ela segue a quadrinização do estilo. Então, quem faz mangá no Brasil segue o estilo de quadrinização do mangá oriental. Quem faz HQ no estilo ocidental faz a quadrinização do Ocidente, que é a quadrinização americana e europeia, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Eu vou dar um exemplo de quadrinização. Tá? Então, a gente tem aqui o quê? Uma quadrinização, se for a ocidental. Então, vamos fazer. A ocidental vai ser... A ocidental a gente vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Já o quadrinho oriental, vou fazer o mesmo traçado aqui. Ele vai no sentido contrário, da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá? O quadrinho tem a questão também dos planos. Os planos cinematográficos que a gente usa no cinema, eles foram concebidos também nos quadrinhos. Como assim? A gente tem a questão, então, agora dos planos, que está dentro da parte de quadrinização, tá? Então, a gente tem o plano geral, que é mostrar uma visão geral da paisagem
e de fundo o personagem, ou às vezes somente a paisagem. Um plano, que esse é o plano grande geral. O plano geral, que mostra a pessoa de corpo inteiro, ou o objeto inteiro. E o plano americano, que é, por exemplo, o plano que eu estou agora. Eu mostro só uma parte, da metade para cima. Não mostro o corpo inteiro, tá? Pode mostrar da cintura para cima ou do joelho para cima, tá? Nunca mostro os pés. Esse é o plano americano, tá? É o mais utilizado nos quadrinhos americanos. Tem o plano médio, que é geralmente daqui da cintura para cima também, ou somente daqui, da região peitoral para cima. Tem o close, que é o primeiro plano, que pega somente do ombro para cima. Tem o primeiríssimo plano, que pega só a cabeça da pessoa, pegaria somente essa parte minha, tá? E tem o close, que é o close extremo, que aí você pode focar num olho, focar na boca, em algum detalhe que você queira deixar como close, tá? Como destaque para a obra, tá? Dentro do slide que eu fiz para vocês, eu coloquei um exemplo de HQ profissional, tá? Eu coloquei um exemplo do Lenny Gonick, que ele usou como tema dele a Idade Média para fazer a tirinha. Então ele usou a Idade Média como tema para fazer o teor cômico. E aí ele usou o plano americano, ele usou o grande plano, e ele usou o plano geral, e depois ele usou o plano americano novamente. Então, eu peguei, coloquei esse quadrinho, e eu coloquei para vocês listado exatamente quais são os planos que ele utilizou, tá? Também coloquei um exemplo de HQ brasileiro, tá? Tem muito HQ legal brasileiro, e um dos que eu gosto bastante é o quadrinho do Spaca, tá? Que é um quadrinista brasileiro, que ele explica o alvará da Dona Maria I, tá? No quadrinho Dom João Carioca. É muito legal. Se a gente for pesquisar sobre quadrinhos brasileiros, a gente encontra muito quadrinho de artistas brasileiros fazendo sobre a nossa história. E a nossa história tem uma rica variedade de temas, tá? Eu não vou jogar para vocês fazerem uma HQ sobre algum tema brasileiro, porque a gente vai fazer outros tipos de projetos ligados à HQ, tá? Então, a gente vai... Mas esse exemplo que eu passei para vocês de HQ profissional brasileiro, que eu usei o Spaca, você tem exatamente isso. Eles usaram a questão da história, e ele usou o grande plano geral para mostrar um desenho do Rio de Janeiro, depois ele usou um plano geral para mostrar um determinado fato da sociedade, aí ele foi plano americano, plano geral, plano grande geral, e aí ele foi fazendo uma mesclagem para poder mostrar o contexto da época da Dona Maria I e do Dom João VI, tá? Eu coloquei também para vocês um exemplo da atividade que eu passei para vocês do quadro, do layout do roteiro. Diferente do que eu passei para a escola, que eu coloquei como exemplo para vocês do trabalho dos alunos, o de vocês é só o sketchbook, é só o layout sem a pintura, tá? Por que eu pedi sem a pintura? Porque a gente vai trabalhar coisas com coloração mais pra frente, porque a gente vai fazer uma tela. Então, a gente vai trabalhar a parte de coloração a partir da aula que vem, tá? Que aí a gente vai começar a fazer a composição do personagem que vocês vão pôr na tela, tá? Eu passei para vocês aqui exatamente os 3 planos: tema, roteiro, quadrinização e planos, para vocês fazerem um quadrinho. É uma folha, uma página de layout de um quadrinho. Então, a atividade que eu pedi para vocês é o quê? Vocês vão fazer a história em quadrinho baseada em vocês. Então, eu quero uma história em quadrinho. No quadro tem que ter, no layout de vocês, tem que ter exatamente 8 quadros. Os planos, vocês vão definir. Se vocês querem fazer um plano geral, se vocês querem fazer o quadrinho só mostrando o zoom, mas a história do quadrinho tem que ser como tema vocês, primeiro ano do ensino médio. Então, vocês vão fazer um exemplo que eu vou passar para vocês, por exemplo, a Rafaela. A Rafaela vai contar um dia dela, como foi um dia dela na escola legal. Ou a Maria Eduarda vai falar sobre um dia que ela estava numa aula super bacana de uma disciplina que ela gosta muito. Ou o Cauã vai contar uma história que aconteceu, engraçada, durante uma aula de educação física ou no intervalo. Mas vocês vão fazer essa história
colocada em forma de quadrinização, roteiro quadrinizado. Então, vocês vão pegar, vão fazer os 8 quadradinhos, tá? Não precisam ser todos do mesmo tamanho, mas vocês vão fazer os 8 quadradinhos e vão me contar, nesses 8 quadradinhos, a história de vocês, tá? Não precisa ter balãozinho, tá? Vocês não precisam fazer os balãozinhos, mas somente os desenhos aqui dentro. Só que, quem quiser fazer o quadradinho de balãozinho, lembra, você pode colocar a fala, ou você pode colocar outro tipo de expressão, ou uma onomatopeia. Tá? Isso vai ficar ao critério de vocês. Não é necessário colorir. Então, tá mais facinho para vocês trabalharem, tá? Uma outra atividade que a gente vai trabalhar é a questão da pop art. Então, eu vou explicar para vocês o que é a pop art, tá? A pop art, ela surgiu nos anos 60, tá? Nos anos 60. Uma das pessoas que é mais conceituada dentro da pop art é o Andy Warhol, tá? Ele é considerado o pai da pop art. Eu falei para vocês em classe que a gente ia fazer uma atividade, além da quadrinização, sobre a pop art. Essa atividade é a seguinte: vocês vão pegar uma imagem de uma revista ou puxar na internet. Eu falei pra vocês que eu queria uma celebridade. Então vocês peguem uma modelo, se vocês acharem uma revista, tem aquelas revistas da Tribuna, a revista que vem no jornal, ou se vocês tiverem jornal fácil, vocês verem uma foto de uma celebridade, pega a foto. Pode ser um jogador de futebol, pode ser uma atriz, pode ser uma modelo, fica a critério de vocês, tá? Mas aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a foto, vão cortar a foto no meio e vão pôr aqui a foto da pessoa que vai estar aqui. Certo? Aí o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar, tá? Vocês vão pegar a foto e vão pegar e vão fazer o desenho desse lado da foto. Exatamente isso. E aí vocês vão colorir esse lado que vocês desenharam. Como vocês vão fazer? Por exemplo, se a boca dela for rosa, vocês vão pintar aqui de vermelho. Se o olho dela aqui é azul, vocês vão pintar aqui de verde. Se o cabelo dela aqui é loiro, vocês vão pintar, um loiro escuro, aqui vocês vão pintar de amarelo. Aí vocês vão fazer o quê? Da vez de vocês pintarem bonitinho, vocês vão fazer uma textura com linhas no tom amarelo com a canetinha. Ah, ela é branca. Vocês vão pintar ela de pontinhas assim. Eu estou dando um exemplo, tá? Vocês podem usar outras formas. Ah, e o fundo, professor? O fundo, vamos supor, o fundo aqui é todo azul. Vai todo verde. Vocês vão pegar aqui e vão fazer um xadrez. Tá? Vocês vão pegar e vão fazer um xadrezinho. Pronto, está pintado quase. É isso que vocês vão fazer. Tá? De um lado vocês vão fazer de um jeito. Mas se eu não quiser fazer linha no cabelo, eu posso pintar tudo? Posso. Eu vou e pinto tudo de bonitinho, de preto, ou no caso de amarelo, ou vermelho,
ou verde, mas tem que ser. No caso, eu pedi para vocês usarem só cores primárias, então vocês vão usar vermelho, amarelo, azul e o verde, né? As cores primárias. Tá? Que é vermelho, amarelo e azul. Tá? Essas são as cores que vocês vão usar, tá bom? Primeiro ano. São duas atividades simples, são duas atividades fáceis. Então, por que a gente vai começar fazendo esse tipo de atividade, professora? A gente vai começar a trabalhar construção de personagem. Essa atividade do Pop Art é o início da construção de personagem. Por quê? Porque a gente vai fazer várias atividades ligadas a Pop Art, para poder depois fazer a tela. A tela que a gente vai utilizar personagens dos histórias e quadrinhos, personagens que já existem, e a gente vai fazer uma releitura desses personagens em Pop Art. Então, por exemplo, é uma mistura de história em quadrões, do Maurício de Souza, com o Andy Warhol. Então, se tivesse a junção dos dois, iria sair algo parecido. A gente vai trabalhar, por exemplo, um desenho da Mônica, e um aluno vai pegar, cada aluno vai ter um personagem, então um aluno vai pegar, por exemplo, o desenho da Mônica, e vai transformar esse desenho da Mônica numa versão da Pop Art, mas na tela. A gente está vendo ainda como que vai fazer a questão da tela e da tinta. Eu não sei quando eu vou passar essa atividade para vocês ainda da tela, mas a gente vai trabalhar esse mês de agosto muito a questão de pigmentação, a questão de tinta, teoria de cores, Pop Art, Op Art, a gente já trabalhou. Então a gente vai trabalhar bastante o Andy Warhol, vários desenhos ligados à Pop Art. Começando por esse, depois vocês vão fazer o desenho sem ter o lado da colagem. E a gente vai trabalhar bastante para quando a gente começar a fazer a montagem da tela, você já está vendo caracteres. Então, esse é o primeiro, depois a gente vai começar a fazer a criação do personagem para a tela. Então eu já vou sortear e vocês vão fazer vários trabalhos até vocês chegarem no conceito que vocês querem passar para a tela. Chegou no conceito da tela, a gente vai fazer a tela, aí a partir da pigmentação, eu estou fazendo o trabalho junto com a professora Alessandra de Química, tá? Ela vai trabalhar a parte de tinta com os alunos do terceiro ano do ensino médio, e aí a gente vai juntar o terceiro e o primeiro nesse projeto. Como? Eles vão fornecer o material que é a tinta. Vocês vão ter o suporte, que é a tela, que já foi comprada na época no material de escola. E a gente vai fazer o quê? Vocês vão utilizar a tela, o suporte, que é o suporte. O material vai ser fornecido pelo terceiro ano, que eles que vão produzir. E aí vocês vão usar esse material com o suporte de vocês, que vocês vão ter, a tela e o pincel, e criar a composição de Pop Art ligada aos quadrinhos. Como a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar a inspiração só do Andy Warhol, professora? Não, a gente vai tirar a inspiração também do artista brasileiro Romero Brito. O Romero Brito, ele é atualmente um dos artistas da Pop Art, tá? E ele tem muitos quadros que ele usa exatamente essa técnica, tá? Que é a parte de texturização feita com linhas ou com imagens gráficas. Ele pode fazer com xadrez, no lugar dos pontinhos ele pode pôr corações, e é isso que vocês vão trabalhar nas imagens que vocês vão ganhar. Eu vou sortear os personagens, eu vou fazer um sorteio, vou filmar esse sorteio e vou pôr na plataforma, tá? Quando eu colocar na plataforma, eu vou avisar vocês em classe. Outra coisa, os alunos que estão com atividade pendente de maio e junho, nós estamos no final de julho, eu estou pedindo de maio e junho, além da de julho, ou seja, as atividades pendentes do bimestre. Por favor, coloquem na plataforma, tá? Não estou conseguindo colocar na plataforma, professora, como é que eu faço? Na aula, agora dia 31, vocês mostrem para mim. Ó, professora, eu fiz, tá tudo aqui, ó. Mostra pra mim que eu coloco presença, tá? Põe a participação de vocês, põe lá na minha listinha que vocês entregaram a atividade. Pois é com essas atividades que eu vou fechar a nota de vocês do bimestre, tá? As atividades que a gente vai começar a fazer agora,
Essas duas que eu estou passando hoje e as próximas já são de referente a agosto, setembro e aí sim vai, tá? Então, eu preciso das atividades de junho, julho, junho, maio e as do iniciozinho de junho, que são as das 2 semanas atrás, que eu falei pra vocês que era pra entregar até hoje. Então tá, quem não entregou hoje, entrega até dia 31, que é a data limite que a gente fecha o bimestre, tá? Essas daqui eu já vou colocar na plataforma com a data para agosto, para entregar em agosto. Então, tem aí a semana que vem todinha. A semana que vem eu vou passar atividade? Não, eu não vou passar atividade. Eu vou passar no máximo uma pesquisa para vocês fazerem sobre algum tema ligado ao quadrinho e ligado ao pop art, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso, dessa pesquisa, que vai ser a primeira e única pesquisa do próximo bimestre. Depois disso vocês vão trabalhar tudo prático. Eu vou fazer as atividades para vocês e algumas em aula. Como eu falei para vocês, na aula que vem a gente vai fazer uma atividade, já começa a primeira atividade prática, que é o autorretrato. Eu quero só o desenho do retrato que vocês vão fazer em classe. Vocês vão fazer na hora, na sala de aula, usando o lápis, caneta hidrográfica ou esferográfica, como vocês quiserem. Um autorretrato de vocês. Terminei o autorretrato, vai me mostrar em classe. Já vai ganhar o seu ponto e você vai guardar aquele autorretrato. Ou pode até postar ele na plataforma, que eu vou pedir para vocês, melhor, vou pedir para vocês colocarem na plataforma depois também. Por quê? Porque quando a gente for fazer a tela, eu vou utilizar esses autorretratos para fazer uma tela em homenagem ao primeiro ano. Então, além das telas de vocês, vai ter uma tela minha, tá? Então, aí a gente vai fazer a atividade ligada a pop art nesses próximos dias. Vamos trabalhar bastante conceito de criação de personagens, de técnicas de cor, texturização, para poder fechar as telas, porque eu quero fazer uma exposição com essas obras, tá? E aí a gente faz aquela ideia do projeto solidário de fazer depois um leilão, uma vernissagem, alguma coisa assim, para arrecadar fundos com essas obras para poder doar para uma entidade carente, tá? Que vocês curtiram a ideia, tá bom? Então, até semana que vem, primeiro ano. Não se esqueçam, na próxima aula eu quero uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, para a gente começar a trabalhar pop art e conceitos de criação de personagem, ok? Beijinho, tchau, tchau.